Olá, pessoal. Bom, nas aulas anteriores nós falamos sobre conjuntos e intervalos, representações de grupos de números através até de conjuntos, de diagramas e também sobre os intervalos de números reais. Agora nós vamos começar a introduzir o conceito de função, que é um conceito muito importante, muito presente no nosso dia a dia e que vai ser fundamental aí na continuidade da nossa disciplina. Inclusive no módulo 2 vocês vão encontrar o conceito de função em toda a disciplina de matemática 2, tá bom? Então lá, onde que podemos encontrar o conceito de função, né, no dia a dia? É justamente essa relação entre duas ou mais variáveis, né, e os seus conjuntos de valores, de possibilidades. Por exemplo, você tem uma panificadora e você vai dar o preço de uma quantidade de pães de acordo com a quantidade. Diferente de você ter lá o preço do pão por peso, né? Não, é um pãozinho especial, eu vendo esse pãozinho especial por unidade. E aí eu posso montar uma tabelinha de valores. Então eu tenho aqui que um pão custa 78 centavos. Se você comprar dois, 1,56. Três pães, 2,34. Quatro pães, 3,12. Cinco pães, 3,90. E assim por diante. Ou seja, a quantidade X de pães determina o preço que você vai pagar, que vai ser 78 centavos vezes X. Então eu posso dizer que o preço ele está descrito em função da quantidade de pães. Ok? Essa relação nem sempre precisa ter uma regra matemática, uma fórmula algébrica para a gente conseguir desenvolver ela. Tá? Pode ser pura e simplesmente uma relação entre valores. Por exemplo, as temperaturas num dia, durante uma semana. Né? Então, no primeiro dia a temperatura era de 18 graus Celsius, no segundo dia passou a 20, no terceiro dia 21, no quarto dia esfriou um pouquinho, foi para 19, no quinto dia voltou a esquentar, foi para 23, no sexto 24, no sétimo se manteve 24. Não tem uma fórmula para você determinar esses valores. São anotações que foram feitas no decorrer do tempo. Então, também é uma função. Posso dizer que a temperatura está descrita em função do dia da semana. Ou seja, se eu te digo aquele valor inicial, por exemplo, eu digo 4 pães, você identifica a quantidade, o preço. 3,12. Se eu te digo, é o quinto dia, você identifica a temperatura, 23. Ok? Então, essa é a relação que existe entre duas variáveis, que é o que a gente vai chamar de função. Então, a gente pode entender como função a relação existente entre duas variáveis x e y, tal que a cada valor atribuído a x associa-se um único y. Então, eu atribuo um valor a x e esse valor de x me resulta, me aponta, me encaminha para um determinado valor de y e esse valor, esse caminho aqui, ele é único, ok? Este caminho aqui é o caminho da função. E aí a gente diz que y está descrito em função de x. Ou seja, eu digo x, você aplica a função e acha o y. Beleza? A gente pode enxergar isso também através de alguns diagramas. Por exemplo, aquele exemplo da quantidade de pães e o preço. Né? Então, um pão, 78 centavos. Dois pães, 1,56. Três pães, 2,34. E assim por diante. X pães, 78 vezes X. Então aqui eu tenho essas setinhas, elas estão representando a função. A função é P em função de quê? Ou seja, o preço em função da quantidade. Tá? Também podia fazer assim para os dias da semana e as temperaturas. Você olha que para cada dia da semana eu atrelei uma única temperatura. Apesar de terem 2 dias atrelados à mesma temperatura, e isso não é problema. Eu só não posso ter duas temperaturas atreladas ao mesmo dia. Né? Era a temperatura média do dia, então só pode ter uma resposta para aquele dia. Para cada valor inicial, para cada valor atribuído a x, associa-se um único, muito importante isso aqui, ó, um único y. Pode ter vários x associados ao mesmo y? Pode, mas você nunca vai ter um x associado a 2 ou mais y. Aí não é o conceito de função, tá bom? Assim, então, a definição matemática
para a função seria: considerados dois conjuntos A e B não vazios, dizemos que f é uma função de A em B, e essa frase aqui, ó, f é uma função de A em B, é o que está representado aqui, ó, f dois pontos A setinha B. F é uma função de A em B, ok? Se e somente se para cada elemento x pertencente ao A, existe a correspondência de um único elemento y pertencente ao B. Então isso aqui, ó, conjunto A, peguei um valor x aqui, aplico a minha função f e chego no valor y. E normalmente a gente vai chamar esse y também de f de x, ou seja, função de x, resultado da função aplicada àquele valor x ali. Tá ok? É importante, então, a gente ressaltar que todo elemento de x, ó, isso aqui é importante, tá? Todo elemento x pertencente a A deve possuir essa relação com um elemento de y de B, e esta relação deve ser única. Então, eu não posso ter um elemento x aqui em A que não tenha relação com ninguém em B, assim como eu não posso ter um elemento de A que tenha duas relações. Por exemplo, né, não é função essa g aqui, ó, porque eu estou partindo do elemento 4 e chegando em respostas menos 2 e menos 1. Não, isso não é função. Função só poderia ter uma resposta para o 4. Só poderia ter um caminho, uma relação com o elemento no segundo conjunto. Ok? O que também não é função é o caso dessa h aqui. Vê que ela relaciona o menos 2 e o menos 1 com o menos 2, o 0 com o menos 1, o 3 com 1, mas não tem relação para o 6. Não pode sobrar um elemento aqui. Não pode. Isso quer dizer que não existe relação, não é função. Tá bom? Vamos lá. Um exercíciozinho bem simples aí para a gente começar a praticar isso. Em uma certa cidade, a tarifa de táxi é calculada da seguinte forma: R$ 5,00 a bandeirada e mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Bandeirada é aquilo que você paga só por entrar no táxi. Hoje em dia a gente anda de Uber, né? Então aí a gente pega o aplicativo, chama o Uber e a gente já sabe quanto vai sair tudo antes de pedir o carro, né? A gente já tem lá o valor. Mas o táxi funciona nesse formato, onde a gente tem aí a bandeirada, que é essa taxa fixa, mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Vamos tentar então estabelecer se há uma função aí, né? Veja, se eu andar 5 quilômetros, então eu vou pegar a quantidade de quilômetros, multiplicar por 1,20 e somar R$ 5,00 da bandeirada. Se eu andar 10 quilômetros, eu vou ter um outro preço. Se eu andar 12 quilômetros, um outro preço. Para cada quantidade de quilômetro que eu andar, eu vou ter uma resposta de preço pago. Então é uma função? Sim, é uma função. E quem são as variáveis, né? Dependente e dependente. Dependente é aquela que está em função da outra, né? Então eu posso chamar aí essas variáveis de tarifa e distância, por exemplo. A tarifa está escrita em função da distância, porque o preço que você vai pagar depende da distância. É 5 mais a quilometragem vezes 1,20. Então eu posso enxergar também uma lei matemática para isso, né? Se a distância é zero, você entrou no táxi, o cara ligou, o taxímetro pergunta: para onde você vai? Ah, eu vou descer aqui mesmo. Paga R$ 5,00 só por ligar o taxímetro. Andou 1 quilômetro, passa então para 6,20, porque tem 1,20 aqui. Aqui dentro eu tenho 5 mais 1,20. 2 quilômetros, 7,40. Por quê? Porque é 5 mais 2 vezes 1,20, porque foram 2 quilômetros. 3 quilômetros, 5 mais 3 vezes 1,20, 8,60. Opa, eu fiz um 6 ali, mas é 1,20, né? Eu estava falando 60 e puxei um 6 sem querer. 3 vezes 1,20. E assim por diante. Logo, eu posso escrever que a tarifa vai ser, então, 5 mais 1,20 vezes a distância. Tem uma lei matemática. Inclusive, eu poderia escrever assim, né? T de D. A tarifa em função da distância é igual a 5 mais 1,2 vezes essa distância. Mas cadê o X e o Y? Gente, no alfabeto são 26 letras. Você não precisa ficar escrevendo X e Y o tempo todo, não. Eu usei aqui o D no lugar do X, da variável do primeiro conjunto, distância.
e T no lugar do Y, tarifa, tá bom? Pode usar qualquer letra aí sem problema nenhum, desde que fique bem claro. Vê que eu identifiquei aqui no começo, né? Tarifa T, distância D. Vamos lá, mais um exemplinho aqui, ó. Com auxílio de um cronômetro marcando-se o tempo em hora, verificaram-se as distâncias percorridas por um móvel. Essas distâncias percorridas em determinados tempos foram registrados na tabela a seguir. Veja que ele está numa velocidade constante, né? Porque em 0,2 hora ele andou 10 km, em 0,4 20 km, 0,8 40 km, 1,6 80 km, 2 horas 100 km, em x horas 50 vezes x quilômetros. Ok? Inclusive podemos identificar aqui que a velocidade então constante dele é de 50 km por hora, porque 50 vezes a distância, 50 vezes o tempo vai dar a distância, tá bom? Outro detalhe, tá, pessoal? 0,2 hora equivale a quantos minutos? Ah, professor, 20? Não. Uma hora não tem 100 minutos. Uma hora tem 60. Então 0,2 vezes 60 vai te dar 12 minutos. Tá? 0,8 vezes 60 vai dar 48 minutos. Então, cuidado com essas transformações se vocês precisarem transformar o tempo de hora decimal para minutos. Beleza? Bom, vamos ver o que ele pede então. Indicar as variáveis, dependente e independente. Olhando para a tabela, eu vejo que eu determinei um tempo e a partir do tempo eu relacionei a distância. Ou seja, eu estou escrevendo a distância em função do tempo. Então as minhas variáveis são distância e tempo, onde a distância D ela é dependente do tempo T. Beleza? Expressar a lei matemática. Horas. Se a distância é 50 vezes o tempo que era x, se eu chamar o tempo de t, a distância d vai ser 50 vezes t. Poderia escrever também, né? d de t igual a 50 vezes t. Ok? Letra C. Calcular a distância quando o tempo é igual a 2,8 horas. Ué, basta substituir esse t aqui por 2,8. Vamos para o próximo slide. Ó. 50 vezes 2,8. Faz a continha na calculadora, 140 quilômetros. Pronto, está aí a distância. Calcular o tempo quando a distância é de 330 quilômetros. Então, naquela mesma regrinha, né? D de t igual a 50 vezes t, eu agora vou trocar o d de t por 330. Então, eu vou ter que dividir 330 por 50. Isso dá 6,6 horas. Posso deixar assim, professor? Pode, porque o enunciado colocou também nesse formato. Se você quiser transformar para minuto, aí você tem que lembrar que 0,6 horas é 0,6 vezes 60 minutos, que te dá então 6 horas e 36 minutos. Beleza? Tranquilo isso? Show! Vamos parar o primeiro vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua explicando os conceitos relativos à função. Beleza?